é a empresa que faz a TI aqui para Sorvebon, aqui de Lajeado, está participando, e eu não sei se o Rui está aí também. Não vi ele entrar. Tá. Então, o João Maciel tem participado das reuniões, né, com a Receita Federal, né, João Maciel? Todos vocês sabem que a Abra Sorvete, no ano passado, teve a oportunidade de inscrever duas empresas no projeto piloto da Receita Federal e abrimos isso para toda a diretoria da Abra Sorvete. As duas empresas que foram inscritas foi a Sorvebon aqui de Lajeado e a Perfeito lá de São Paulo. Então, a nossa equipe que está dando apoio para nós, que é a TI, que é o caso do João Maciel, que é o time da Cantu Stang, quanto também o nosso contador, o Rui, e também o contador da Perfeito e a TI da Perfeito, tem participado de reuniões periódicas com a Receita Federal. Fora isso, também convidamos a Rita, que é do Sebrae, não, do Senai. Não, do FIENG. Da FIENG, da Federação aí de Minas Gerais, que já deu uma palestra muito boa para nós lá em São Paulo sobre esse assunto. E convidamos também, né, o presidente, o Carlos Eduardo, que é nosso colega sorveteiro, que, além de sorveteiro, é financeiro da Abra Sorvete, e também a formação tua, Carlos Eduardo, é contabilidade, né, Carlos Eduardo? Bom dia, isso mesmo, Márcio. O Carlos Eduardo é contador também, viu, Luiz Fabiano? Ele é financeiro da Abra Sorvete e também contador, então também agradeço. E o Roque também foi convidado para ser interlocutor, porque eu também estou aqui como ouvinte, não entendo muito desse assunto aí, mas eu sei que vamos debater e vamos fazer alguns movimentos para entender um pouco melhor que ponto que está a reforma tributária. Mas, respeitando o horário, Tatiana, eu acho que nós poderíamos começar. Uhum. Eu queria agradecer, então. Falar para você, só agradecendo realmente a participação de todos. Perfeito. Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer novamente a doutora Rita, que está aqui conosco, João Maciel, Fabiano, pela disponibilidade em nos atender, pelo tempo despendido, né, junto à Abra Sorvete. A nossa preocupação é orientar os nossos associados e não associados sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Momento importante, que vai impactar diretamente as indústrias, as empresas, e a ideia desse encontro não é como foi a palestra em São Paulo. A ideia desse encontro é que a gente abra para efetivamente perguntas e respostas que estão aí, eu tenho certeza que as empresas estão cheias de dúvidas, porque todos nós estamos, até os profissionais, né, os contadores, os advogados, têm dúvidas, até algumas questões ainda não estão totalmente definidas. Então, esse momento mesmo é para tirar essas dúvidas, e eu queria deixar em aberto para aqueles que já tiverem perguntas formuladas, e durante o nosso encontro, dúvidas que eventualmente foram surgindo, a gente vai tentar sanar. Talvez a gente não consiga, né, Fabiano, João e Rita, saná-las todas, porque algumas respostas eu acho que nem nós não temos, mas vamos buscar tirar aí essas dúvidas que eventualmente surjam. Então, eu queria abrir a palavra, primeiramente, para o Carlos Eduardo, porque ele já tem uma pergunta aí para direcionar para vocês. Bom dia a todos novamente. Carlos, só um minuto, Carlos. Vamos apresentar a Rita aí, porque nós não apresentamos a Rita. A Rita, eu não estou vendo a Rita aqui na minha... Abriu aí? Isso. É só para dar um bom dia para todo mundo. Desculpa o atraso, é que teve um ruído aqui na agenda, eu achei que era às 9h30, mas vamos aqui. E aí é o que a Tatiana falou, né? Eu vou contar aí com o João e com o Fábio para a gente tentar apresentar algumas soluções ou bater mais um bate-papo, fazer mais um bate-papo mesmo, porque hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Então é mais uma troca mesmo.
Carlos Eduardo também é parceiro nessa empreitada da gente tentar entender e aplicar a reforma tributária, então vamos lá para o bate-papo e as dúvidas que vocês tiverem, se a gente puder contribuir. Outra coisa de falar, Rita, é que nós temos 2 contadores aí que estão participando do projeto piloto da Receita Federal, né, e que podem trazer para nós aí como é que está sendo essa realidade aí na implantação, né? Antes das perguntas, antes do Carlos fazer, eu queria pedir que todos deixem o microfone desligado, só para não haver interferência, e na medida em que levantarem a mão, tira o microfone para poder falar, para todo mundo poder entender. Carlos, está com você a palavra. Bom dia a todos novamente. Algumas perguntas, né? Acho que dúvidas é importante a gente trazer, como até que isso se inicie realmente da reforma tributária, para a gente ouvir, né, as perguntas, ouvir as respostas e ouvir novamente, que às vezes tem pessoas que estão acompanhando mais de perto, outras não. É importante para a gente ter certeza, né? Porque talvez algumas perguntas são perguntas que podem parecer óbvias, mas outras, para algumas pessoas, é de fundamental importância. Primeira pergunta, porque a gente sabe que tem muitos associados também que ainda estão no regime do Simples Nacional, e essa pergunta sempre vem para a gente no Simples Sorvete aqui em Minas Gerais, que é entender como que fica a situação das empresas que estão no regime do Simples Nacional, se vai haver alguma alteração, se não vai haver. Essa é a primeira pergunta. Rita, quer responder, o Fabiano? Pois é, assim, a gente pode colocar uma ordem aqui, né, Fabiano e João, não sei como que vocês pensam. Um pouquinho, assim, a gente tem, de fato, um ajuste com relação à questão do Simples Nacional, né, as empresas, elas vão ter a opção ou de recolher IBS e CBS dentro do sistema, ou continuar no Simples Nacional. Para aquelas empresas que permanecerem no Simples Nacional, nada muda, guia única, pagamento sobre o faturamento, e aí a separação disso vai ser feita, da receita disso, né, do recolhimento disso, vai ser feito conforme já é feito hoje. A opção por ficar ou não do sistema tem muito a ver com a posição, talvez, dessa empresa na cadeia, considerando a necessidade de geração de créditos que essas empresas vão precisar fazer para os seus respectivos clientes. Então, isso precisa ser avaliado caso a caso. A gente tem refletido muito sobre essa questão nos últimos meses, porque a opção, para 2027, ela já tem que ser feita agora em setembro. Só que, ao mesmo tempo, a gente está num momento de muitas incertezas. A gente não tem alíquota, ainda faltam muitas regulamentações. Então, acaba que, eu não sei qual que é a opinião dos colegas, mas, assim, é um momento muito incerto para a gente olhar que alguma empresa já faça essa opção, talvez, em setembro, né? Então, considerando que as opções, elas podem ser feitas 2 vezes ao ano, não sei, talvez seria melhor as empresas sentirem um pouquinho melhor como que vão ser essas modificações, o que vai ser a questão da regulamentação, para quem sabe optar, né, lá em abril, para poder valer a partir de agosto do ano que vem. A gente tem achado um pouco temerário fazer essa opção agora, já em setembro, considerando que a gente tem muitas normas que ainda precisam chegar, né? Então, a gente não tem alíquota, então como que a gente vai pedir para vocês fazerem, por exemplo, uma precificação ou um ajuste de preços, sem a gente saber qual que é a alíquota efetiva de CBS para 2027, né? A gente tem uma estimativa, mas isso não é real. Então, são muitas modificações para serem feitas para quem ainda não começou a pensar no assunto até dezembro. Então, tem um pouco disso, Carlos, sentir das empresas se elas têm condições de se preparar sobre o ponto de vista das adaptações necessárias, né, de gestão fiscal, precificação, carteira de fornecedores, carteiras de clientes, e saber se dá tempo de preparar isso tudo agora já para janeiro, ou se não seria melhor a gente sentir um pouquinho melhor esse sistema para depois fazer a opção para valer a partir de agosto do próximo ano.
sei que o Fabiano e o João pensam disso. Eu vou aproveitar, vou comentar também como a gente vem fazendo aqui no escritório, né? A gente vem chamando os clientes do Simples e fazendo reuniões, então, com eles, né? E avaliando essa questão toda, né? De possibilidades de crédito, débito, né? O Simples, então, tem esse sistema híbrido, né? E, de fato, a opção por ele se dá até setembro, mas, como a Rita comentou ali, não se tem alíquota ainda, né? Então, a gente também, né, vem orientando, né, na maioria dos casos aqui, esperar esse primeiro semestre, né? Paulo, você Oi, poderia sim. colocar seu microfone no mudo, por gentileza? Aguardar, né, esse primeiro semestre para, de fato, a gente entender bem qual vai ser a alíquota, né? E poder fazer realmente um custo mais assertivo, né? Porque cada cliente depende também do seu fornecedor, né? E do seu cliente, então, de quem ele compra e para quem ele vai vender, né? Uhum. Tipicamente, na legislação se fala, né? A questão B2B, né? Se eu vendo para alguém revender, né? Teoricamente, seria mais vantajoso o sistema híbrido, né? O recolhimento da CBS por fora, então crédito e débito, né? Mas a gente não pode se basear só com isso, então a gente precisa realmente estudar caso a caso. É bem complexo, né, essa questão, né? E a gente também tem focado inicialmente na CBS, né? A gente tem tentado explicar para o pessoal, né, a questão de como funciona a CBS, né? Porque a IBS, ela vem só lá em 29, então para a coisa às vezes não ficar muito confusa, né? A gente tem tentado focar agora na CBS inicialmente, né? Claro que a gente fala da IBS, né? Mas foco na CBS, né? Que é o que vai entrar agora a partir de 27, né? Uhum. Então, a gente tem explicado também essa questão do preço, né? Na verdade, a gente precisa formar o nosso preço, né? Que é com o nosso lucro, nossos custos, mais o imposto, né? Então, esse entendimento, né? Também está sendo um pouco difícil, né? Porque hoje a gente tem o preço por dentro, né? Uhum. Então, botar esse valor por fora também vai ter que ter um outro entendimento, né? Então, para quem é do Simples, né? Uhum. Então, essa questão, assim, é bem, né, bem, assim, é complexa, assim, de poder fazer entender, né? Uhum. Então, para concluir, a orientação por hora seria aguardar, né, um primeiro, vamos chamar de primeiro ciclo, e para depois, tendo todas essas questões definidas, alíquotas e como será, e aí sim fazermos a opção de qual É, caminho seguir, não é isso? porque a alíquota, né, Tatiane, a ideia é que saia lá em final de outubro, né? Esses são os comentários, né? Uhum. Já se comentou também numa alíquota que pode chegar até 9,3, né? Hoje se fala em 8,8, 9,3, né? Uhum. Então a gente precisa, sabe, entender bem qual vai ser essa alíquota, né? De fato, e setembro está aí, né? Apesar que tem um momento para desistência, que é novembro, né? Então, tu pode optar em setembro, né? E pode fazer a desistência em novembro. Então, Entendi. olha, optei em setembro, né? Não sabia bem qual é a alíquota. Optei pelo sistema híbrido, então, né? De recolher a CBS por fora, crédito e débito, Uhum. né? Mas em novembro ainda eu posso também fazer essa desistência, né? O risco é que essa alíquota não tem uma data definida para ser publicada, né? Ela É, pode ser em outubro, e se você faz essa opção, é, naturalmente você teria que desistir em novembro se essa alíquota ainda não tivesse sido definida. ou se a gente Acaba verificar gerando, que não é gerando mais. vantajoso, O João levantou a mão. João, você está com a palavra aí. Sim, sim. Bom dia. Não, só para contribuir um pouco também, explicar o nosso posicionamento, né? Nós somos uma empresa de software, então, como o Martin apresentou, estamos envolvidos aí junto com a Solverbon no projeto piloto e temos acompanhado e acessado algumas ferramentas de antemão, alguma coisa
né? Mas trabalhamos na parte técnica mesmo, desenvolvimento do software para atender a legislação. Logicamente, a gente tem acompanhado muitos cursos e pode contribuir um pouco de forma mais com a opinião da visão de fora, né? O que vem muito saltando no que a gente passa por aí é que as empresas do Simples, elas vão, com o tempo, sofrer uma certa pressão dos seus compradores, né? Porque, assim, estima-se que essa alíquota venha a ser um crédito relevante para a empresa que está comprando, né? Então, dada essa incerteza agora da falta da definição da alíquota, vocês não conseguem fazer uma precificação, não conseguem fazer um estudo de caso mais aprofundado, quais os créditos que eu teria para poder precificar minha mercadoria, para oferecer crédito na cadeia para frente, né? Então, é um momento de bastante incerteza, né? E estima-se muito que, ao decorrer da entrada da CBS, das empresas se adequando, esse crédito comece a ser solicitado pelos compradores, né? A gente já tem alguns movimentos, assim, alguns clientes, né, que recebem de seus fornecedores, de seus compradores maiores, alguma solicitação de posicionamento, né? Então, se vai entrar ou não vai. Então, é um momento que o mercado ainda está se adaptando para ver como vai também se comportar com essa questão do Simples Nacional entrar ou não, né, no recolhimento da CBS. Paulo, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Sérgio, sou aqui do Paraná, junto com o Márcio Fávaro, né? A gente ajuda a associação aí nas decisões, tá? Também sou contador, especialista em gestão financeira, contábil e auditoria. E como o João acabou de falar ali, eu acho que um fato que está passando desapercebido aí para a maioria das empresas, principalmente aqui no Paraná, a gente tem um perfil que 96% são pequenas empresas que operam no Simples, mesmo que de alguma forma, né, com 2 ou 3 empresas, está no Simples, elas não estão se atentando à perda de competitividade, que é o que o João falou, elas vão perder mercado, porque quem atende rede de mercado, mercado que tem 2, 3, 4 lojas, esse pessoal não vai comprar de empresa do Simples normal, Simples puro. Por quê? O custo dele vai ser mais caro. Se eu posso recuperar 2, 3 reais de quem é do Simples híbrido ou é do real, por que eu vou continuar comprando de uma empresa que não me dá crédito? E aí, de novo, né, vem o que vocês comentaram um pouco, essa falta de conhecimento ainda que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter, e o empresário principalmente, porque os contadores, eles vão preferir, eles vão tender, tá, a deixar todo mundo no Simples Nacional, porque é mais fácil para ele, deixa do jeito que está, depois a gente vê como fica. Mas é uma análise que cada empresa tem que fazer, principalmente do seu perfil de cliente. Se eu atendo clientes ali que são lucro presumido, lucro real, eu vou ter um impacto grande. E de quem que eu compro também, né? Então, assim, essa análise dos meus fornecedores e dos meus clientes é fundamental. E aí, né, Tatiane, um outro ponto de atenção é a questão de situações que ninguém tem resposta. O que vai acontecer, principalmente em relação a split payment, quando eu fizer um cancelamento, uma devolução parcial? Porque eu recebi, paguei, e aí depois, né, já descontou na hora, o dinheiro vai passar pelo banco, em 2 dias já foi, já está descontado. E daí, se eu tenho uma devolução? O governo vai me devolver isso? Quando? Como que vai ser? Então, são situações que, infelizmente, a gente acredita que ainda não temos resposta e são preocupantes. E só para concluir, um outro ponto de atenção é que esse sistema, no modelo que está sendo implantado no Brasil, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Então, isso nos preocupa. Polônia tentou, deu errado, parou com 4 meses. Itália só deixou para compras governamentais e a gente, em virtude do nosso governo, quer arrecadar, quer antecipar a receita, vai acabar com o caixa das empresas e eu não sei o impacto disso, mas que vai ser muito grande, vai ser. Obrigado. Paulo, muito obrigado pela sua contribuição, te agradeço muito. O Sávio está com a mão levantada, Sávio? Pois não. Bom dia a todos. Eu tenho uma situação particular no meu negócio que eu acredito que possa ser
também uma realidade de outros pequenos e médios fabricantes aí, principalmente, eu acredito que opera no interior do país. Eu tenho hoje cerca de 15% dos meus clientes que estão operando no lucro real. Por natureza, são clientes que vão ter interesse em tomada de crédito de CBS, IBS, enfim. E eu tenho outros cerca de 80%, 85% dos meus clientes que são clientes do Simples Nacional. E que a cada dia, com a chegada da nova reforma, com as novas normativas, split payment, tudo que vem acontecendo, é natural que esse pessoal está, né, eles vão precisar se organizar a cada dia, eles vão precisar cada vez mais sair da informalidade. Mas aí tem uma diferença, porque por mais que todo mundo, num determinado momento, esteja formalizado, esses pequenos clientes, são pequenas mercearias, sacolões, açougues, eles vão rodar no Simples tradicional. Então, eles não têm interesse, eles não têm, na verdade, não é nem interesse, eles não têm como fazer o aproveitamento de crédito de BS e de CBS. E aí fica a pergunta, eu fazendo a migração para o regime híbrido, para atender aí 15% dos meus clientes que estão no lucro real. Quando eu faço o faturamento dentro do híbrido para clientes que estão no Simples tradicional, que não vão aproveitar esses créditos de CBS e de IBS, eventualmente, como é que fica isso? Eu faturo pagando a alíquota teto estabelecido, que ainda não está determinado, mas eles não farão o aproveitamento desses créditos. Então, assim, para o meu caso, eu acredito que é também a realidade de outros fabricantes aí, com certeza, médios e pequenos fabricantes, torna-se um desafio, porque você precisa atender esses clientes que você tem, mas mais de 80% dos clientes são clientes do Simples e eu não estou enxergando que alguns clientes desse porte, também microempreendimentos, que eles vão migrar para o híbrido. Alguém consegue auxiliar, comentar sobre esse fato? É isso mesmo? Quando faturar sobre tudo, mesmo não aproveitando os créditos CBS, a alíquota será a mesma para quem permanece no híbrido? Obrigado. Ô, Sávio, é isso mesmo. Uma vez que você faz a opção pelo híbrido, o que significa no híbrido, né? Você vai recolher IBS e CBS conforme regra geral aplicada a todo mundo. Feita essa opção, todas as suas operações terão que ser tributadas segundo a alíquota padrão de IBS e CBS. Então, quando você vender para uma pessoa que não vai aproveitar o crédito, por exemplo, isso vai ser irrelevante sob o ponto de vista do seu pagamento, não, porque quem paga o imposto vai ser o consumidor, né? Mas sobre o ponto de vista do seu faturamento para esse cliente. Então, realmente, nesse caso, você pode ter, por exemplo, uma venda mais onerada. Então, de fato, é o que o Fabiano falou, né? Precisa estudar caso a caso o que faz mais sentido para vocês. E quando a gente teve a reunião de São Paulo, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, dessa característica do setor, da gente ter um setor que boa parte das indústrias e elas operam no Simples Nacional, né? E o que a gente precisa lembrar, né? Lá no passado, quando eles instituíram o Simples Nacional, veio esse mesmo discurso, né? Nossa, vai matar o Simples Nacional, porque o Simples Nacional não vai poder gerar crédito. E o que a gente viu ao longo dos anos é que o mercado, ele se adaptou, né? Então, assim, tem alguns setores que, pela característica de produção, pela característica do porte dos contribuintes, pode ser que essa migração maciça do Simples para o regime híbrido, ela não aconteça, né? Por exemplo, a gente está falando, supondo que a gente está falando de uma venda regional, sabe? Você fornece só para determinada região, e a maior parte daqueles supermercados que precisa ter, por exemplo, uma variedade de produtos para oferecer para o consumidor final, ele tem 10 fornecedores que são do Simples e um fornecedor que não é do Simples. Será que, de fato, ele vai conseguir pressionar esses 10 fornecedores para que eles entrem no sistema híbrido? Não sei. Pode ser que, na comparação do preço, porque uma vez que você tributa, entre aspas, né, um valor menor de alíquota, esse produto vai chegar para o seu cliente no valor menor, embora ele não tenha o crédito integral, mas isso é fato. Como a gente tem uma tributação por fora,
Supondo que vocês, todo mundo parta do mesmo preço de partida, então eu tenho uma empresa do Simples vendendo por 100 e uma empresa do lucro presumido vendendo por 100, se essa empresa do lucro presumido recolhe CBS, ela vai ter que recolher os 100 mais os 9%, que é mais ou menos a alíquota que a gente está aguardando. Enquanto a empresa do Simples vai vender por 100. Não vai gerar crédito, mas isso gera, de fato, um valor a mais sobre o ponto de vista de custo de mercadoria que pode ser anulado lá na frente com o aproveitamento do crédito. Mas lembrando que, como esse cliente ele vai agregar valor na revenda desse produto, os R$ 9,00 eventualmente recolhido na compra desse produto não necessariamente vai ser compatível a ponto de anular, por exemplo, o CBS que ele vai recolher na venda para o consumidor final. Então, é preciso fazer, de fato, contas considerando a realidade de cada uma das empresas. Deixa eu complementar também o que a Rita comentou, Sávio. Na verdade, a gente tem que ter um novo entendimento, né, de preço, né? Eu não sei como o mercado vai se comportar, né, a partir do ano que vem, né? Como os compradores das indústrias vão se comportar, né? Mas eu vou pagar R$100, esse é o preço do meu produto. E esses R$100 pode ser o preço que tu vai vender, como uma empresa lá do lucro real, uma empresa maior vai vender R$100, mais o imposto. Então, uma empresa geral, os R$100 é o mesmo, tu é competitivo com o preço. Só tu tá no Simples, no sistema normal, tradicional, né? Tu vai passar o crédito ali da alíquota que tu paga, né, de PIS/COFINS ali, de CBS, né? Sai o PIS/COFINS, entra a CBS. Tu vai pagar aquela alíquota ali de 2,5%. Essa alíquota, por dentro, tu vai passar o crédito para quem está comprando de ti, tá? Ok? Como já é hoje com o ICMS, né? Então, em muitos casos, hoje a gente coloca lá nos dados nacionais a nota que a gente passa crédito de tantos por cento, né? Mesma entendimento, a princípio, para a CBS, né? Então, é o preço do produto mais o imposto. Não importa se esse imposto é mais 8% de alíquota ou se é mais 2%, né? Para quem está comprando, né? Então, a gente tem que entender, né? Isso, como vai funcionar, né? De fato, né? Não sei se eu consegui me expressar, né? Até então, os impostos hoje estão por dentro, né? Então, agora vai ser o preço do produto mais o imposto, né? Então, eu acredito que até indiferente do crédito que eu tome ou não, né? Porque também quando eu vou revender esse meu produto para o consumidor final, vai ser também o preço mais o imposto, né? Entende? Então, a gente tem que entender como o mercado vai se comportar, né? Perfeito. Até comentando essa questão do preço mais imposto, né? É uma mudança cultural que a gente está vendo que vai ter que acontecer não só para as empresas, mas para o consumidor final também. Isso reflete para todo mundo, se for pensar nos próprios compradores que vão comprar de vocês, né? Porque no Brasil, até o Código de Defesa do Consumidor exige que tenha o preço final disposto ao cliente, né? E a gente está indo para um modelo onde a destinação da mercadoria lá na frente vai definir qual vai ser o preço final, por causa que é valor do produto mais impostos, né? Então tem aí uma mudança, uma dificuldade futura, não é tão relevante no momento agora, porque a primeira entrada que a gente tem é da CBS, onde a gente tem uma alíquota única para o país inteiro, né? Mas lá em 2029, em seguida, a gente vai ter a possibilidade das alíquotas da IBS variar conforme o destino, conforme talvez o estado, talvez o município, talvez a região, mas o modelo é construído para que cada município possa ter, né, certa relevância no cálculo dessa alíquota. Então, vai haver uma mudança de como as pessoas percebem o valor da mercadoria, se vai ser essa estrutura que a gente tem muito na Europa, nos Estados Unidos, que é valor mais taxas, mais impostos, né, se vai ser isso ou se vai ter que ter essa definição de valor final do produto já com os impostos diferentes, né? Carlos Eduardo.
dentro do que vocês colocaram aí em cima dessa primeira pergunta, e que a reforma tributária está sendo, é isso mesmo, viu, gente? Uma pergunta gera um monte de questões e que às vezes fica parecendo que está algo longo, mas acho que tem que ter uma postura nossa de, por mais que as coisas no Brasil, né, a gente acaba se perdendo aí nas questões, principalmente políticas, mas a gente tem que sair de uma postura de pessimismo para entendimento. Então, independente do que for, isso que a gente está fazendo é muito importante, mas temos que preparar a nossa mente para isso, sair do pessimismo para o entendimento, porque voltar nós não vamos, nós temos que olhar para frente, né? Aí eu extraí aqui 3 perguntas em cima das respostas aí da doutora Rita e do Fabiano, que eu queria aproveitar e fazê-las, que elas estavam na sequência das que iríamos fazer, tá, doutora Tatiana? Perfeito. Fabiano, explica para a gente, por favor, porque vocês falaram disso e muitas das vezes as pessoas podem ouvir isso nos noticiários ou de informações de forma diferente. Qual o conceito quando a gente fala de imposto por dentro e imposto por fora? Para que todo mundo entenda o que vocês falaram, que já comentaram disso, e quando ouvirem, o que é. Aí depois eu faço uma para a doutora Rita. Tá bem. O princípio fundamental da reforma tributária, né, é a não cumulatividade, né? Esse é o princípio fundamental da reforma. Não cumulatividade. Então, ou seja, não vai existir mais, né, imposto sobre faturamento, né? Essa é a ideia, né? Da gente não tributar mais sobre faturamento como é hoje, né? Hoje a gente pega o PIS/COFINS, por exemplo, nas empresas do Simples, ali a gente paga um percentual sobre o faturamento. Vocês olham ali na guia, né? Quando vocês pagam aquela guia única do Simples, né? Tem lá PIS, COFINS, ICMS, ISS, então dependendo da atividade, né? Então a ideia é que a gente, então, não tenha mais imposto sobre faturamento. Então, por isso do sistema híbrido, né? Que permite, né, então, que as empresas do Simples possam fazer, né, esse cálculo por fora, ou seja, né, tudo que elas vão comprar, elas vão ter um crédito, né, entende? Elas vão ter um crédito da CBS, né, e também, quando venderem, vão também passar esse débito, né, vão ter um débito e vão passar isso para os seus clientes. Então, elas vão pagar imposto, né, teoricamente, sobre a diferença. Né? Esse, então, é o princípio fundamental da reforma, que eu pague imposto realmente, né, sobre a minha diferença, né? Claro que tem várias particularidades, né, do que eu posso ter crédito, né, enfim, isso é outro assunto, né? Mas, na prática, então, né, na teoria, seria dessa forma, tá? A não cumulatividade. Então, eu tenho crédito do que eu compro, né, de CBS, porque quando eu for comprar, alguém vai destacar a CBS, né, e quando eu vender também eu vou destacar a minha CBS, entende? Então, esse é um princípio fundamental. O por dentro seria como é hoje, né, é um percentual sobre o faturamento, não muda nada, só vai mudar o nome lá do imposto. Em vez de ter PIS/COFINS, a gente não vai ter mais esse PIS/COFINS, vai ter a CBS, e vai pagar uma alíquota sobre o faturamento, como é o Simples hoje, né, com uma alíquota que vai subindo, descendo, né, conforme o teu faturamento, né. Inclusive, as empresas também optantes pelo presumido, né, hoje a gente tem uma alíquota de 3,65, né, de PIS/COFINS sobre o faturamento. Então, o presumido não vai ter mais essa opção, ele vai ser não cumulativo, né. Então, esse vai também ser, quem é do presumido vai ter crédito e débito, né? Então, muito parecido como é no sistema do lucro real hoje, né? Que tem empresa no lucro real que também são não cumulativo, né? Também tem crédito, débito, né? Então, a ideia da reforma é essa, que tu pague realmente imposto sobre o teu ganho, né? Claro que vai ampliar muito toda essa questão de crédito, né? Não só da minha matéria-prima, né? Enfim, de outros, né, produtos que eu compre para minha empresa, né? Então, isso já está tendo várias discussões, né? Eu acredito que também se estenda bastante esse assunto, mas onde eu pagar o IVA, né? Na verdade, é o IVA, né? É esse padrão
mundial, né, como o João falou ali, né, a gente vai entrar nesse tempo, né, do IVA, né, que é uma necessidade, né, então, que é imposto do valor agregado, né, então a gente tem o IVA Dual aqui, né, que é a CBS, que é a nível federal, né, e a IBS, que é a nível estadual e municipal, né. Então, então eu acredito que a reforma, como tu falou também, né, é uma coisa boa, né, indiferente da política, né, a gente tem que olhar a reforma, né, separado da questão política, em si a reforma, eu acredito que ela seja muito boa para o Brasil, tá, de fato, a gente precisa mudar, né, agora, claro, isso vai levar anos, né, até que realmente se chegue a alguma coisa boa, né, eu acredito que os próximos anos, né, vão ser muito, muito desafiador, né, os próximos 5, 10 anos, né, até a população conseguir entender isso, né, então vai ser muito desafiador para todos, né. Obrigado, Fabiano. O Wander está aí em primeiro lugar, levantou a mão. Wander. Vamos voltar aí num tema que 97% do setor é simples. Perfeito. 15% aí, igual o Sábio falou, vai necessitar do crédito. Perfeito? Porque ele está ali no B2B. Mas a gente tem que ficar atento que muitas vezes esses 15%, ele representa ali, às vezes, 40%, 50% do faturamento. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ficar atento. Às vezes acho que o percentual é insignificante, mas o que ele representa em cima do faturamento da empresa, ele pode perder cliente, sim. Tá? É só inverter o jogo. É só inverter o jogo e olhar de quem está comprando, porque ele precisa desse crédito para fazer o débito e crédito. Porque a reforma ela não veio para diminuir imposto, né? O outro detalhe do nosso setor é que nos insumos nossos de entrada, nós temos alíquota zero. Quer dizer, nós vamos ser penalizados aí na saída para fazer essa opção, tá? E na entrada dos insumos nós não temos o crédito. Mas eu tive uma informação aqui recente, e veio até, Rita, do setor de laticínio, o Sindileite, né? Ele está divulgando junto aos associados, Rita, e eu fiquei curioso lá, porque o leite, no nosso caso, leite, açúcar e óleos vegetais, ele está com alíquota zero. Mas lá está constando que os compostos lácteos vão ter 60% de crédito. É fato mesmo isso? Sim, a gente tem duas categorias de produtos alimentícios, digamos assim, que eles são tributados de formas diversas. Os produtos que estão na cesta básica, alíquota zero, e outros produtos alimentícios, eles têm a tributação reduzida de 60%. Então, pode acontecer de, dependendo do determinado insumo que é utilizado, ele gerar, de fato, um crédito maior do que leite in natura, por exemplo. Isso quer dizer, então, que no nosso setor, muitos vão mais ainda migrar para os compostos lácteos, caso eles venham optar pelo sistema híbrido, para ter crédito, para diminuir um pouco esse repasse de impostos. Perfeito? Ok. Obrigada, Tatiana, eu não sei se eu consigo compartilhar uma tela aqui, só para complementar o que o Fabiano falou. Eu sei que tem mais gente na frente. Deixa eu só ver se, que eu acho que ilustra bem a questão da não cumulatividade. Não sei se vocês estão vendo. Não. Bom, agora eu estou vendo. Agora, sim, agora sim. É o que o Fabiano tentou falar, né? Agora a gente tem uma importância com relação à geração de crédito, porque o que o sistema vai fazer? Tudo que eu comprar com crédito gera um valor para eu abater na minha operação subsequente.
Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, onde eu tenho uma indústria vendendo preço de 100 e uma alíquota de 15, eu vou ter um recolhimento de imposto de 15. Esses R$ 15, ele passa como crédito para a cadeia subsequente. Então, ao final, quem vai pagar os 15% exatos de alíquota é o contribuinte, porque a gente vai passando esses créditos para a cadeia, né? É a questão do que a gente está falando de não cumulatividade. E o que o Fabiano explicou também, isso aqui é a tributação por fora, é a tributação limpa, porque eu pego o preço da mercadoria, aplico os 15% e vou recolher, então, um preço total, digamos assim, da minha nota de 115. Hoje é diferente quando a gente trata da questão do ICMS, porque no ICMS eu tenho que pegar os 115, porque eu coloco o ICMS dentro da base e aplico os 15 de novo. Então, acabo tendo uma base majorada, né? Então, esse novo sistema, ele traz uma clareza para o cliente e para o consumidor muito maior do que o sistema atual. E com relação a PIS/COFINS, nem se fala, né? Porque como o PIS/COFINS incide sobre a questão de faturamento, a gente não tem nem a certeza desse ponto, né? E eu acho que aqui também o desenho ilustra bem o que a gente está falando dessa questão de a empresa sair ou não do Simples, porque é aquilo que o Fabiano falou. O preço de partida vai ser 100, o preço de mercadoria. A empresa que estiver no Simples, ela vai recolher esse 100, segundo a sistemática do Simples Nacional, e aí vai aplicar aquele percentual pequenininho de 2 e pouco, a depender do faturamento. E isso gera um crédito para a empresa. Mas o valor vai chegar para o cliente como 100. Se esse cliente comprar de uma empresa do lucro presumido, por exemplo, ele pode comprar pelos mesmos 100, mas o custo da mercadoria para ele vai ser maior, porque ele vai pagar um preço final de 115. Por que ele paga 115? Porque ele aproveita os 15 depois. Só que ao longo da cadeia, eu vou agregando valor a essa mercadoria que vai ser vendida ao final. Então, nem sempre os 15 aqui da frente vai ser suficiente para zerar a carga fiscal dele, digamos assim, nessa revenda, porque eu vou sempre acrescentando um valor, né? Toda vez que passa por uma etapa, eu vou acrescentando valor no produto que ele é revendido. Então, esse ponto de partida aqui do preço é que ele vai ser significativo para as empresas, e é nesse ponto aqui, talvez, que as empresas do Simples precisam se atentar, porque, de fato, elas têm, né, elas têm um diferencial com relação às empresas do lucro presumido, que é a tributação sobre a folha, né, contribuição previdenciária, o imposto de renda e também a CSLL. Então, o que pode acontecer? Pode ser que o cliente, ele fala, olha, você não pode ter o mesmo preço de partida, digamos assim, de uma empresa que está no lucro presumido, porque você tem uma tributação federal com relação aos outros encargos que é bem menor do que a empresa do lucro presumido. Então, quando a gente fala da importância de precificação, é nesse ponto, porque, assim, normalmente o que a gente vê no mercado são empresas que passam como valor, né, para os seus clientes, participam de licitações, considerando o preço médio de mercado. Então, todo mundo vai lá e parte do preço do concorrente. Pode ser que eu comece a ser questionado, se eu estiver no Simples, que o meu preço não pode ser igual ao preço do concorrente, porque, teoricamente, eu recolho imposto de renda, contribuição social e PIS, e imposto de renda menor do que o meu concorrente. Então, eu não sei se a gente vai continuar tendo essa premissa de que o preço de partida de uma empresa do Simples é o mesmo preço de partida de uma empresa do lucro real ou de uma empresa do lucro presumido. Então, percebam como que é importante o que o Fabiano falou na composição da precificação. E por isso que essa questão da alíquota é importante, e por isso que essa questão de saber o que vai me gerar crédito também é relevante para fins dessa precificação. Lembrando que, embora a gente não tenha a tomada de crédito, né, dos insumos talvez mais importantes, como, por exemplo, a questão do açúcar, leite e outras gorduras, a gente passa a poder aproveitar alguns créditos que eram créditos proibidos
para as indústrias de sorvete, né? A gente pode aproveitar a integralidade da energia elétrica, a gente pode aproveitar os valores relacionados, por exemplo, aos freezers, que não davam direito a crédito em muitos estados. Então, tem outras despesas que as empresas elas incorriam que não gerava crédito, que agora passa a gerar. Então, assim, é um dever de casa muito burocrático, que as empresas vão ter que se debruçar sobre seus custos de uma forma muito, muito cuidadosa para tomar essa decisão. Obrigada, viu, Rita? O Francisco levantou a mão. Francisco, está com a palavra. Bom dia, pessoal. Doutora Rita, sempre um prazer falar contigo. Eu tenho inúmeras perguntas, mas eu vou pegar só algumas delas aqui. Como que fica o ICMS de entrada na importação? Já houve alguma decisão disso? Porque algumas matérias-primas importadas, a gente paga o ICMS antecipado nela. Na reforma, isso acontece, continua acontecendo? Existe alguma discussão sobre isso? Outra discussão que a gente teve, que o Roque estava até brigando lá, tentando, é a questão do tamanho das embalagens. Essa conversa andou? Existe alguma abertura no Congresso para esse tipo de separação do que é efetivamente para a cesta básica e do que é matéria-prima de um saco de 25 quilos, por exemplo, de açúcar, não tem cara de ser matéria-prima? Isso andou alguma coisa? E a outra pergunta que eu tenho é com relação aos ativos. Os ativos entram nessa discussão aqui, uma vez que deveria entrar tudo. Eu comprei uma máquina, o ICMS dessa máquina, eu poderia aproveitar crédito também? E a última pergunta, desculpa, farei 4 aqui, é com relação ao meu fornecedor. Para eu absorver o crédito dele, ele tem que estar adimplente com a receita, certo? Se ele estiver inadimplente, o crédito que ele destacou na nota não vale para mim. Se eu puder fazer... Aí depois vocês respondem só o que der para responder aí. E a outra é, o Simples, ele vai vir destacado, ele vai vir com o CBS ou IBS como 0 na nota, ou vai vir só um destaque embaixo, nota sem crédito emitido, porque... isso é relevante. Em que momento eu vou descobrir que a nota que eu estou em mãos, ela gera crédito ou não? Desculpa pela delonga aí. Talvez eu possa contribuir rapidinho com essas últimas perguntas, envolver um pouco mais a parte técnica, tá? A questão do crédito do teu fornecedor, ele estar adimplente ou não, ele, tecnicamente falando aqui, ele baixa um nível. Na realidade, ele tem que estar quitado, aquele documento que tu comprou tem que ser quitado para ter liberado o crédito para ti. Não necessariamente ele estar adimplente ou não. Então, aquela nota que ele te forneceu a mercadoria tem que ser recolhido o imposto daquela nota, né, seja antecipado por operação, ou quando ele fizer o recolhimento no final do mês, ele pode fazer. Está entrando também essa questão do split payment, então, uma vez que esse split payment liquidar a parte do crédito, já vai ter acesso, tá? Quanto ao Simples, as tags de... Hoje, a gente não tem nenhuma liberação técnica para modificação do DANF, tá? Então, a impressão que a gente recebe continua sendo a mesma, não existe, por enquanto, nenhuma orientação de modificação. Dentro do XML, mesmo a empresa sendo do Simples, ele vai conseguir gerar as tags relativas a esse imposto. Então, tu poderia ver dentro do XML ou dentro do teu sistema, receber essa informação e te disponibilizar. Agora, falando um pouco da nossa ótica, os caminhos que a gente tomou aqui foi criar mecanismos para os clientes poderem botar essa informação em formato texto, nas observações. Então, os clientes que desejam, como não há modificação no DANF até o momento, os clientes que solicitam, eles podem botar uma mensagem dizendo o valor da C-Class Trigo que ele quiser, ou o valor do imposto do CDS e da IBS. Tá? Então, há sim a previsão da mudança do DANF, só ainda não teve
nenhuma normativa publicada, tá? Obrigada, Também João. quero fazer um comentário em relação ao que o João comentou também, né? Outro pilar da reforma é o crédito condicionado ao pagamento, né? Então, de fato, o imposto tem que ser pago, né? É esse entendimento, né? O imposto tem que ser pago para que tu tenha possibilidade, então, de ter esse crédito, né? Então, é não cumulatividade e crédito condicionado ao pagamento. Obrigada, Fabiano. Rita. Doutora Rita, eu vou vou lhe ajudar numa resposta, tá? Pode ser? Eu vou falar sobre a pergunta que o João fez em relação aos créditos dos insumos da cesta básica, João. Nós, no ano passado, eu como presidente da Abrasorvete, o Roque como coordenador da Comissão Tributária, tivemos a oportunidade de ir a Brasília vou fazer um pequeno relato disso aí, falar diretamente com o ministro me ajude aí, o Geraldo Alckmin, a ministra da Indústria e Comércio, né? Acho que é Indústria e Comércio e Desenvolvimento, uma coisa assim, né? E a gente levou, a ideia inclusive foi do Roque, a gente levou junto uma proposição, e o Francisco deve lembrar disso, né? Onde nós sugerimos que o governo fizesse dois caminhos de política tributária para esses insumos. No nosso caso, leite, gorduras leite, gordura e açúcar. Então, a gente sugeriu lá que tudo que fosse de 5 litros ou 5 quilos para menos tivesse isenção conforme está hoje sendo conduzido, isenção de impostos, tá? E o que fosse acima de 5 litros ou 5 quilos, que é o nosso caso, tem gente que compra de tonelada, tem gente que compra de 50 quilos, tem gente que compra de 25 quilos a embalagem, tivesse, então, esse crédito presumido de impostos a partir da reforma tributária. Foi muito bem recebida essa nossa sugestão, a gente levou isso tudo impresso em projeto, tudo, com detalhes e tudo. Foi tão bem recebida essa ideia que o Geraldo Alckmin até afirmou que seria uma ótima solução para esses créditos, que o governo vai ter que encontrar uma solução para, por exemplo, por que nós estamos sugerindo isso? Porque, por exemplo, vamos pegar uma usina de açúcar. Quando ela vai comprar cana-de-açúcar e transformar a cana-de-açúcar em açúcar, ela vai usar óleo diesel, energia elétrica, vai usar embalagem, vai usar um monte de insumos para transformar em açúcar. Esses insumos todos vão ter créditos. Então, o governo vai ter que devolver esses créditos para essa segunda etapa do processo. A primeira etapa é plantação, tá, Chico? A segunda etapa é transformação, e a terceira etapa somos nós, que vamos comprar o açúcar para transformar em sorvete. Então, nós deixamos isso bem claro. Foi tão bem recebida essa ideia pelo ministro que ele, na hora, ligou para o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária, e pediu para fazer uma reunião conosco. Na hora, ele não tinha como responder, porque não estava com a agenda. Chegamos no aeroporto, já ligaram, o secretário já ligou, marcando uma reunião para 15 dias depois. Nós voltamos 15 dias depois, fizemos uma reunião diretamente com o Bernardo Api, que é o secretário da Reforma Tributária, e os seus assessores. Estávamos lá, eu e o Roque, praticamente com 6 pessoas, mais ou menos, técnicos de altíssimo nível, explicando a nossa proposição, e ficou claro naquele dia que o projeto, a ideia é muito boa, mas que não poderia passar pelo Congresso, que não seria aprovado. Deveria ser, para conseguir aprovar aquilo lá, deveriam regulamentar sem passar pelo Congresso. Depois disso, Chico, a gente fez várias tentativas de contato e tivemos uma reunião com pessoas de alto escalão da Receita Federal, e até hoje a gente não teve uma resposta positiva em relação a isso. Então, a gente até pode novamente tentar fazer um contato com a Receita,
mas eu até te informo que o Bernardo Api não está mais à frente desse projeto, tá? Então, eu nem sei hoje com quem falar sobre isso, mas nós vamos tentar novamente fazer um contato. Estamos sempre tentando, insistindo com uma resposta, mas eu vou deixar claro, se passar pelo Congresso, não passa. Essa é a opinião deles, dos técnicos, tá? Então, eles queriam achar uma brecha para conseguir regulamentar isso. Doutora Rita, você acha que é possível conseguir regulamentar, achar uma brecha para regulamentar essa nossa ideia de separar o que é para o consumidor lá no mercado, que é 5 litros ou 5 quilos para menos, e o que é para a nossa indústria, que é acima de 5 quilos? Seria possível nós encontrar uma brecha para tentar regulamentar isso? Então, a gente até provocou, né, a partir daquela reunião que a gente teve lá em São Paulo, ainda estava no momento de apresentar sugestões para aperfeiçoamento dos regulamentos, né, tanto do IBS quanto da CBS, e a gente até provocou nesse sentido, né, de que o regulamento ele precisaria ser mais claro com relação aos créditos relacionados à aquisição desses produtos de cesta básica e outros reduzidos quando no meio da etapa produtiva, digamos assim. Né, com a ideia de que, como o dispositivo ele fala produtos destinados à alimentação humana, que teria que ter uma restrição. Eu acho que tem espaço, aí vai depender como que os técnicos lá do Comitê e da Receita Federal vão interpretar isso. A dificuldade, mas que eu também não acho que é uma dificuldade que seria intransponível, digamos assim, exatamente porque hoje a gente só tem crédito daquilo que é pago. Então, diferente do ICMS, onde a gente tem aqueles créditos que são destacados meramente nota fiscal, então a gente tem notas fiscais rodando só para gerar crédito, no caso de IBS e CBS, eu preciso pagar para eu poder ter direito ao crédito, né? Então, historicamente, a gente vê em alguns setores um comportamento do contribuinte toda vez que a gente começa a ter uma condicionante, né? Em que sentido que eu estou querendo dizer? Substituição tributária, eu vou aplicar a substituição tributária para produtos com embalagem até 1 quilo. Aí o contribuinte vai lá e faz o produto com 1,1 kg, só para poder sair da substituição tributária. Então, esse histórico também, ele acaba não ajudando muito quando a gente começa a pensar nessa questão, olha, a embalagem vai dar crédito se for embalagem acima de 25. Aí o contribuinte que vendia, por exemplo, uma embalagem de 15, ele passa a vender de 25, mas só para poder entrar dentro da geração de crédito. Só que aqui, diferente da substituição tributária, isso não gera um prejuízo para o erário público exatamente porque o crédito está sempre condicionado ao pagamento. Então, se o contribuinte quiser pagar aquela embalagem de tributo sobre a embalagem de 25 quilos, ele vai gerar crédito de 25 para frente e está tudo certo. Não seria um problema. Então, assim, mas há espaço para regulamentação, a gente precisa ver agora como que a Receita e o Comitê Gestor, eles vão tratar esse ponto que eles foram provocados, né, quando do recebimento das sugestões. E aí foram feitas outras perguntas pelo Francisco, né, e João e Fabiano me ajuda aí também, e o João já resolveu com relação à questão dos documentos fiscais. Em regra, as empresas do Simples hoje ainda não destacam IBS e CBS, mas há uma obrigatoriedade a partir de janeiro de 2027. Então, essa informação vai vir na nota em algum momento, eu não sei se no DANF ou só no XML, acho que por enquanto está só no XML, né, João? A gente ainda não tem destaque no DANF, né? Isso, só no XML. Não saiu a regulamentação da alteração do DANF. Então precisa de abrir o XML para entender. Com relação à importação, a gente tem, de fato, incidência de IBS e CBS, né, previsão normativa de incidência de IBS e CBS, também nas operações de importação. Então, ela vai gerar o recolhimento na entrada e o aproveitamento do crédito normal, da forma como é feito hoje no próprio ICMS, no PIS/COFINS, isso não muda muito, considerando, inclusive, o momento da entrada, né, o momento do desembaraço como fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador. E, por fim, com relação à questão do ativo, isso é uma melhora, né, porque antes a gente tinha o aproveitamento do ativo de forma fracionada, agora não, agora todo o equipamento e todos os produtos, ainda que não
revistam, né, se revestem daquela condição de ativo, né, não precisa ser necessariamente um ativo. Qualquer maquinário, peça que vocês comprarem para o desenvolvimento da atividade produtiva, isso gera crédito imediato. A única exigência é que haja o pagamento do respectivo imposto. Então, se a gente tiver uma compra que ela seja uma compra, digamos, parcelada, pode ser que isso impacte no aproveitamento do crédito, mas não pela regra de 1,48avos, e sim pela regra do recebimento, porque tem algumas operações que é caixa, outras operações que serão competência, então é esse ponto que precisa ser avaliado, mas tem uma previsão desse aproveitamento integral dos bens do ativo, e até conclus, né, porque a gente tem algumas limitações não, né, a gente tem um temporizador, né, prazos diferenciados com relação à eventual necessidade de ressarcimento ou de devolução de créditos que excederem aos débitos da empresa, digamos assim. Então, digamos que a gente está com uma empresa em fase pré-operacional, eu não tenho saídas tributadas, mas eu tenho vários créditos de entrada. Se eu tiver créditos de entrada, por exemplo, de ativo, é permitida a devolução desses valores, desses créditos de ativo, ainda que eu não tenha nenhuma saída tributada. Então, todas aquelas regras que travavam o aproveitamento do crédito do ativo, ela deixa de existir. E aí eu acho que aqui é muito relevante, porque a gente discutiu muito isso aqui em Minas Gerais, né, presidente Wander, é a questão do crédito relacionado com os freezers, né, aqueles freezers que são comprados e cedidos em comodato para as empresas e para os clientes, que eles não admitiam crédito de ICMS, isso tudo passa a admitir crédito no sistema novo. Então, isso é um ganho, sem dúvida. Só para complementar a minha informação, Chico, na última reunião que a gente fez com os técnicos da Receita Federal, eles disseram algo que talvez sinalizou o que vai acontecer com essa nossa ideia do crédito presumido. Se não tiver êxito nos créditos presumidos, vai ter que virar ganho de custo na compra, entendeu? Eles apostam que, na verdade, na hora de comprar o insumo, Chico, pelo fato deles não pagarem esse imposto, nós também não vamos creditar nenhum imposto, e isso vai acabar sendo crédito, vai acabar sendo, vai ter que se gerar uma vantagem no preço final do produto. Então, eles não consideram como uma perda, como nós vamos ter um prejuízo, entendeu? Ali, quando eles falaram isso ali, eu entendi que foi praticamente uma resposta ao nosso pedido. Só para complementar. Ô Martins, só para complementar também, porque acaba que eu fiz um comentário diferente do que o senhor falou. Para tratar de crédito presumido, né, geração de um crédito nessas compras, de fato, a gente precisaria alterar a legislação. Mas para regulamentar se determinado produto de cesta básica na etapa produtiva gera ou não crédito, eu entendo que é possível isso ser feito pela regulamentação do comitê gestor, porque ele vai falar exclusivamente que, olha, cesta básica é só produto e embalagem para consumo final do contribuinte, do consumidor. Então, assim, quem comprar açúcar embalagem de 50 quilos, não está comprando isso como consumo próprio, isso necessariamente estaria numa etapa produtiva e não entraria na tributação do zero, então ele tributaria na tributação normal, mas crédito presumido realmente precisa de lei. Ok. Obrigado pelo esclarecimento, doutora Rita. Carlos? Um outro comentário também importante para as empresas do Simples, né, que talvez pensem em optar, né, pelo sistema híbrido, né, é a tomada de crédito do estoque, né, do estoque que tens ali na data, né, e também se a empresa também vai fazer investimentos, né, naquele ano, né, investimento em veículos, né, em caminhões, em máquinas, equipamentos, então isso também é uma análise a ser feita, né, porque geralmente quando for adquirir um equipamento, né, uma máquina, um veículo, enfim, tu vai pagar ali a CBS, né. Claro que tu tem ali um gatilho ali que tu tem que ficar o ano todo, né, no regime, né, híbrido, né, tu não pode voltar no segundo semestre, né, mas de igual forma vale a pena se analisar também, muito importante, quando se tem ideia de se fazer investimentos, né.
Tem previsão também que esse limite do Simples aumente, né, a partir do ano que vem, né, que está se falando aí em 8 milhões e alguma coisa, né, então essas questões todas aí a gente tem que aguardar ainda até final do ano e até que saia alguma notícia. Quanto a essa questão aí dos limites do Simples, do PL 108, que já está há muito tempo no Congresso, o FIENG vem debatendo bastante aí em vários conselhos, né? A gente vem acompanhando, e a movimentação que tem em Brasília, antes aí da corrida eleitoral, que esse projeto possa vir aí agora, nesses próximos 15 a 21 dias aí. Carlos Eduardo. Contribuindo rapidinho essa questão dos créditos, né, do momento do investimento, em algumas conversas que a gente teve, há uma preocupação e cabe a cada empresário, cada pessoa avaliar o seu cenário, né, mas com essa virada, né, então onde a gente tem ali no primeiro mês de janeiro já a entrada da CBS, né, e na prática, tu praticamente não vai conseguir levar créditos, salvo aquelas compras que tu fizer no primeiro mês. Então, primeiro mês onde tu recolhia o imposto por dentro, tu gerava caixa com isso para pagar o imposto no final do mês, né? No próximo mês tu não vai ter esse recolhimento por o imposto ser calculado por fora e chega com a obrigação no final do mês a pagar. Então, daqui a pouco, alguma compra prevista, né, a gente já tem clientes posicionando para deixar para fazer nos primeiros dias de janeiro para poder gerar esse crédito em cima dessa operação, né, por mais que ainda tem a questão da regularização do imposto, né, se comprar nos primeiros dias de janeiro, o cara ainda tem que ser pago esse imposto para que eu possa me creditar e abater do meu recolhimento, né, então, no primeiro mês ali, cabe uma ótica de fluxo de caixa, né, para ver esse impacto também que a empresa pode sofrer, né. Carlos. O que muda, né, toda essa visão de créditos, né, doutora Rita, o Fabiano, o João, que é o chamado crédito financeiro, né, então a gente tem que lembrar dessa palavrinha, porque ela é muito importante nessa nova sistemática, né, para a gente inverter, né, aquilo que está na nota ou aquilo que efetivamente foi pago, então o crédito hoje é financeiro, né, e às vezes a gente fica discutindo num aumento de carga tributária. Isso aí também é uma coisa ainda prematuro em algumas atividades de se dizer, porque nós temos que entender também quais os créditos financeiros que nós começamos a aproveitar e que antes nós não aproveitávamos, né? Então, é muito importante isso, né? Dentro do que foi colocado, a pergunta que eu ia fazer, doutora Rita, e eu vou juntar algumas perguntas aqui, vocês anotem, por favor. Essa semana a gente recebeu de um associado a questão do Simples Nacional Regime de Caixa a partir de 2027, que é a apuração do imposto. Esse regime de caixa a partir de 2027 do Simples Nacional, ele tem relação ao sistema híbrido, devido à parte do híbrido eu fazer a sistemática da reforma e a outra parte não, ou é uma coisa completamente diferente? E a segunda... Vamos uma por vez, Eduardo? Pode, eu não queria perder a sequência lógica, só para a gente não perder a linha de raciocínio, tá bom? Aí depois eu queria fazer, antes que a gente viesse com outras perguntas. Pode responder, doutor, por favor. Isso eu vou pedir ajuda aos universitários, porque, de fato, eu não tinha pensado se pudesse ser uma adaptação. Faz sentido que seja, né, considerando o momento da ocorrência do fato gerador, mas confesso que essa parte eu não acompanhei muito, Carlos. Eu vi as alterações, mas eu não sei o que motivou. Não sei se tem alguém aí que possa, Fabiano, alguém que possa tratar. Parece muito coerente, né, com a maior parte da forma de tributação de IBS e CBS. A princípio, é bom. que a gente tem de informação, assim, o regime de caixa, até nas demais atividades, né, a princípio não existiria mais, né, hoje é muito aplicado
o regime de caixa na construção civil, né, através aí de contratos, enfim, né, de imóveis, mas o regime de caixa é para deixar de existir, né, e a gente, de fato, tudo ser competência, né. Vão ter notas específicas para cada caso, né, vão existir notas específicas, né, para cada situação, né, então, a ideia é que seja a partir da geração do documento fiscal de fato, né, a tributação, né, então vai ter que haver um documento fiscal para cada operação, né, então esse é o entendimento que a gente vem tendo, assim, também em relação à caixa ou competência, né, entende? Então, regime de caixa, não, vai ter que ter um documento fiscal para cada operação. Se eu faço uma venda, né, que eu vou receber, né, em várias parcelas, eu vou ter que ter uma nota, né, total e várias notas em relação àquela principal, né. Acredito, então, que vai ser nesse formato aí, tá? E esse ponto do que o Fabiano está falando é muito importante, porque assim, todo o sistema novo, ele foi pensado e ele vai funcionar por meio de documentos fiscais, né? Então, considerando essa vinculação aos documentos fiscais, isso de fato pode ter gerado essa modificação. Bom, o Ivan levantou a mão, vamos fazer uma pergunta. O Eduardo quer continuar aí, ué? Tá certo, ele tinha mais perguntas. Só um momento, Ivan. Carlos, pode fazer a próxima? Ô, Ivan, só um instante, só para dar uma sequência lógica nesses questionamentos. Dentro disso, e foi colocado a questão do estoque, né? Esse aproveitamento do estoque, ele é só para empresas do Simples ou para as empresas que estão nos outros regimes também? Na virada para 2027. No caso, para as empresas do Simples e as do lucro presumido, né? Uhum. Empresas optantes pelo Simples e as do lucro presumido, que hoje vem pagando sobre o faturamento, né? E esses créditos serão aproveitados parcialmente, ou como que vai funcionar essa sistemática também, Fabiano? Vai ser um crédito integral ali, né? Tu vai levantar esse estoque e vai ter esse crédito, né? Agora, a gente não tem também, assim, essa garantia de que vai ser isso ou integralmente ou parceladamente, né? Isso. Esse entendimento a gente não tem ainda também 100% seguro, mas, de alguma forma, vai se dar, né, esse crédito. Tá. Pegando essa questão que a gente ficou falando muito aqui, né, da questão do que vai ser para o Simples, o que vai ser para o real presumido, de alguma forma, a reforma tributária ela vem trazer uma justiça tributária, uma igualdade, essa é a intenção, né? Por mais que talvez a maioria que tiver no Simples Nacional tenha dificuldade talvez de entender, talvez de aceitar, e vai olhar para frente como uma visão de perda, eu entendo que a ideia é ao contrário, quando a gente pensa nessa questão de trazer uma questão igualitária e tudo, né? Essas questões voltadas ao papel, tá? Nas empresas, do setor de compras, controladoria, aqueles que têm esse setor, quando a gente pega desde a negociação de compra e a formação de preço, ou que seja o próprio proprietário fazendo esse papel de comprar, esse papel de formação de preço, qual o tamanho da importância disso? Eu vejo que isso aí, ele tem um papel fundamental de conhecer. A doutora Rita foi muito feliz quando ela colocou que a maioria das empresas usa um preço médio de mercado e ela chama isso de precificação. E, na verdade, com essa nova sistemática, a gente vê que realmente é precificar. E quando eu uso o preço médio do mercado para definir o meu preço, não quer dizer que eu estou precificando. Eu não estou olhando para dentro, eu não estou olhando meus preços de compra, eu não estou olhando meus custos. O que muda com isso? E juntando a essa pergunta, quando se fala tanto em fluxo de caixa, qual a importância desse fluxo de caixa quando iniciar a reforma tributária? Fiquem à vontade.
Carlos Eduardo, o que a gente, só para complementar, né, a gente aqui orienta bastante, né, o cliente a entender esse processo todo, né, ele precisa entender, né, a reforma tributária, né, no negócio dele, né, entende? Por isso que a gente vem focando muito na CBS agora, que é o início, né, dessa reforma, né, para que ele consiga avaliar, né, a compra, de quem ele está comprando, o que ele está pagando, né, se dá crédito, débito, enfim, né, então, de fato, isso que tu comentou é muito importante, né, o cliente, né, a empresa, o proprietário, ou alguém que auxilia ali internamente, precisa aprender isso muito bem, né, essa questão, entendeu? Uma coisa, a gente, enquanto empresa de software, né, está fora do ramo de vocês, mas também seremos impactados pela reforma, então, pela entrada do CBS e da IBS, né? E um procedimento interno que a gente adotou, que talvez seja uma coisa que vocês possam aproveitar e pensar, nós começamos a levantar os nossos fornecedores e classificá-los, né? A gente tem pouco, porque a gente faz prestação basicamente de serviço, mas ainda assim existe alguma entrada de insumo, né? Mas nós passaremos a ter a alíquota integral na saída, posteriormente. Então, assim, é um impacto grande, porque a gente sai do ISSQN mais um PIS e COFINS, que até então a gente tinha benefício, e é uma alíquota menor, né, e vai ter, então, a entrada sem nenhum benefício da CBS e da IBS. Então, de maneira de mitigar isso, de entender os créditos que a gente possa ter ou não ter, a gente começou a fazer internamente levantamentos de quais os fornecedores que a gente tem e correr atrás mesmo dos fornecedores para saber essa regime tributários deles, né? O que vem a calhar com uma frase que eu falei antes, a gente já recebeu, já viu circulando empresas que, quando chega uma empresa que é do Simples, eles disparam um comunicado questionando qual será o posicionamento desta empresa do Simples com a entrada da CBS, se ele vai para o híbrido, se ele permanece no Simples total, para que o seu cliente possa também tomar uma decisão e entender como ele vai se comportar. Eu acho que isso é bem importante para o comprador ter essa visão crítica de entender seus fornecedores, né, e classificar, talvez ele seja bem interessante nesse momento, né, já que a gente tem meses aí para a entrada do ano. É algo que já pode ser feito previamente, né, João? É algo que você consegue controlar. Fora as outras coisas, são providências que podem ser tomadas neste momento, né, de tanta incerteza. Ivan. Olá, bom dia a todos, tudo bem? O Fabiano, ele tocou um assunto lá sobre vários documentos para cada situação. Eu tenho uma dúvida sobre, que eu fiquei sabendo agora um pouco tempo atrás, sobre imposto sobre os juros de recebimento de boleto em atraso, certo? Não faz sentido, assim, que o split payment vai já fazer essa separação, essa divisão sobre a parte dos juros também desse boleto? E como fica para quem não optar pelo split payment? Como que você vai tratar isso? E o caso da inadimplência também depois, para quem não optar, se eu não recebo o boleto, como que fica a parte do meu imposto que eu pago para o governo? Quando que eu pago isso? Talvez eu possa, só rapidinho, Fabiano. Isso. Da parte, de novo, né, da parte técnica, a gente já desenvolveu ferramentas, e o que a legislação e o XML exige dessa operação, né? Sim, os juros e multas recebidos, eles devem agregar e aumentar o valor da operação original, né? O que isso nos impacta? Quando a gente vai fazer, então, o recebimento de um juros de um boleto que você emitiu para o seu fornecedor, o sistema vai ter que olhar aquele boleto, qual era a nota que foi vendida, certo? E respeitar a tributação daquela nota para tributar essas multas e juros, tá? Isso chega a um nível de item, né? Ou seja, se eu tenho 3 itens lá, um é
é isento, outro item é tributado, outro tem uma redução de 60%, aquelas multas e juros vão receber o mesmo tratamento tributário, né? Porque na prática ela aumenta a operação original, certo? Então, se aumenta a operação original, aumenta proporcionalmente aqueles impostos ali. O que não está bem claro ainda é como operacionalizar a cobrança desse valor, né? Então, assim, você vai emitir um documento, certo? Emiti o documento, peguei aqueles R$15, R$20 de juros, calculei IBS, CBS, me gerou um valor de imposto de 50 centavos. Né? Onde que a gente recolhe isso? A gente vai cobrar isso do teu cliente, né? Então, já pagou R$10 de multa, vai ter que ainda ir atrás dele para buscar essa diferença, né? Isso também é uma dúvida que a gente tem aqui na parte técnica, a gente já atendeu a nossa ferramenta para fazer essa emissão automática no momento da quitação, mas daí fica aquela dúvida como proceder com esses juros efetivamente gerou um imposto e esse imposto tem que ser recolhido, né? Quem vai arcar com isso, né? Então, e ninguém fala também, e se não recolher isso, né? Aonde que isso aí tá simplesmente assim, tá no ar. Até, inclusive, quem me levantou essa dúvida e pediu para mim se eu conseguisse alguém auxílio foi um desenvolvedor de software também. E ele também tá com essa dúvida e não consegui ainda a resposta. Para nós, como desenvolvedor, né, assim, foi bem trabalhoso e bem difícil essa rastreabilidade, né? Porque para o próximo ano, na realidade entra agora em outubro já, os referenciamentos passam a ser por item. Então, assim, a grande dificuldade técnica era a gente rastrear tudo isso e pegar a nível de item e tributar esses juros e multa em cima dos itens de uma nota que foi vendida. Talvez, não sei qual é o volume de itens que vocês têm em notas, né, mas a gente tem clientes com muitos itens na nota, e que pegar lá R$10, dividir entre 100 itens, gera uma dificuldade matemática, às vezes, de chegar no resultado que valide um resultado correto, tá? Mas, respeitando a legislação, teria que ter, sim, o recolhimento desse imposto, né? A não emissão pode incorrer em um atendimento da legislação. Como eles vão validar isso, como eles vão chegar ao ponto de, na tua empresa, ver que você não está recolhendo, ainda depende da fiscalização. A gente não sabe o que eles vão poder cruzar de informação quanto a isso, mas a gente sabe que eles recebem toda a informação bancária, né? Eles vão estar sabendo, como Receita, como órgão fiscalizatório, eles vão estar sabendo que tu está recebendo e acredito eu que em algum momento eles possam acender lá cruzar alguma informação e ver, olha, você recebeu durante os últimos 6 meses tantos mil reais de juros e multa e não teve nenhuma nota, né, complementar nesse cenário. A opção por split payment, então, não elimina a obrigação de você fazer o documento fiscal depois dos juros? Não, tem que haver um registro. Até onde eu entendo, tem que haver o registro mesmo com o split payment. Eles soltaram o que eles estão chamando de notas de débitos e notas de crédito, né, de ajustes. Então, são eventos, na verdade, né, não sei nem se são notas, são eventos. Então, já tem uma certa regulamentação na prática disso, Ivan. Assim, tem essas dificuldades operacionais, mas acho que já tem uma nota técnica onde prevê esses eventos de ajustes, né, de débitos e créditos, exatamente para pegar esse ponto dos juros. E aí é mais uma questão do sistema, do novo sistema tributário, né? Porque se o cliente for um cliente atento, quando ele pagar os juros, ele vai querer o crédito em cima daqueles juros, né? Então, é isso que o João falou, essa comunicação, em algum momento, ela vai existir. E lembrando sempre, gente, que a premissa o crédito é do consumidor. Então, toda vez que você tiver eventuais pagamentos a maior ou eventual devolução, se esse valor do imposto ele já tiver sido recolhido, no primeiro momento, eventual devolução, ele vai ser pensado sob a ótica do cliente. Eventualmente, se tiver algum tipo de inadimplência, alguma coisa assim, vai ter que haver um acordo comercial entre fornecedor e cliente para que o cliente reembolse, né, o fornecedor. O Carlos, ele fez uma pergunta com relação à questão de fluxo de caixa, e aí colocou, né,
os meninos mencionaram a questão do split payment, essa é uma preocupação, né? Mas ela é uma preocupação que talvez a gente, no primeiro momento, colocou isso como uma nuvem, assim, nossa, e aí o que vai acontecer? Eu vou antecipar o recolhimento de um tributo. Só que aí depois a gente fica refletindo, né? Quem aqui trabalha com grandes varejistas, muito provável, recebe o valor da mercadoria depois do vencimento do imposto, né? Então, essa questão do split também pode não impactar todos da forma como a gente tem dimensionado nessa questão de impactar fluxo de caixa, porque é uma realidade que a gente tem grandes varejistas, por exemplo, que pagam com 90 dias o fornecedor, né? Considerando que a gente está diante de um tributo que ele vai vencer no dia 20 do mês subsequente, o split não seria um problema, né? Então, esse é um ponto também que a gente precisa refletir, só para a gente também não colocar essa questão como sendo um temor, né, de todos, porque pode acontecer, inclusive, né, de já gerar o que gera antes, né, o fornecedor pagando IBS antes mesmo da segregação que vai acontecer lá na frente via split payment, né? Então, só para a gente colocar esse ponto também, o João fez um apontamento também com relação à questão de mapear os fornecedores. Na federação, a federação aqui como prestadora de serviço também, né, ela já foi, né, acho que muitos aqui também podem já ter recebido essas comunicações dos clientes para que informe de fato qual é o regime de opção. Isso aconteceu um pouco ano passado, e esse ano a gente já começa a receber novas intimações de esclarecimentos, intimações não, né, pedidos de esclarecimentos, no sentido de que as propostas comerciais, elas passam a ter que ser apresentadas considerando o valor bruto, né? Aliás, é o valor bruto da produção, com os destaques em separado da tributação, exatamente para que o cliente ele possa saber qual que é o preço de partida de cada um dos fornecedores e ele mensurar até onde o crédito para ele é relevante ou não. Então, a gente já começa a perceber também uma mudança dos clientes aqui de se preocuparem agora com o preço limpo da mercadoria, sem os tributos, para que ele possa fazer essa avaliação de onde o crédito impacta na tomada da decisão dessas compras, né? Carlos, antes de te passar a palavra, você e o Juliano, nós vamos encerrar com essas duas perguntas, porque nós já temos aí 1h30 de bate-papo. Acredito que a agenda de todos aí é bem atribulada, então eu vou passar a palavra para o Carlos, depois para o Juliano, e a gente parte para o encerramento, tá bom? Carlos, fica à vontade. Só tecer um comentário aqui, o João comentou sobre umas questões aí de custo. Às vezes a gente fica com a visão dos créditos dos insumos, claro que a gente tem que ter, mas a gente tem que lembrar dos outros créditos. E na transição para a reforma, o ponto de atenção nosso também, ele tem que ser em alguns, se você quer o crédito, ele tem que estar na formação de preço, mesmo que seja por fora ali, né? Então, essa atenção a gente tem que ter, porque pode ter um prestador de serviço que ele cobra da gente lá R$100, como exemplo, e ele pode usar a reforma e passar o preço para 150. Se nós tivermos o conhecimento das alíquotas, nós vamos conseguir também ter uma visão crítica sobre esse aumento e não deixar que isso aconteça, né? Então, esses pontos de atenção são importantes por isso. A questão que a doutora Rita falou aí do fluxo de caixa, também acho que é importante pelo seguinte, nós é que insistimos muito, né, Fabiano, em não entender que o que era nosso era a receita líquida, né? Então, agora com a cobrança do imposto por fora, a gente deixa de trabalhar com aquele valor do imposto, dependendo desse fluxo de parte de recebimento e pagamento do fluxo de caixa, e o que muda, isso talvez o grande impacto seja no primeiro mês. Uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante, tem relação, não agora em 2027, doutora Rita e Fabiano, mas com a transição lá do IBS. Nós sabemos que no nosso setor nós temos a substituição tributária, e por mais que é em 2029, mas como a substituição tributária é algo que para a gente é um dificultador aí nessa gestão de fluxo de caixa mesmo, vocês têm noção como que pode ser essa transição? Eu fiquei pensando e tentando imaginar o que seria a lógica de cálculo, porque se lá em 2029 eu começo com esse IBS até 2033,
será que a lógica da substituição tributária seria invertida? À medida que eu entro o IBS, aquele percentual eu vou tirando da ST até que ela se esgote em 2033, ou ainda não tem uma sistemática definida desse cálculo para que isso aconteça? Vou permitir, o Juliano vai comentar, Carlos Eduardo, sobre esse assunto. Maravilha. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Eu trabalho aqui na parte fiscal com o Fabiano, eu posso auxiliar nesse sentido. Não, a substituição tributária, na verdade, está com os dias contados no Brasil, né? Então, na verdade, até então, nesse período de transição, em 2029, começa a sair 10% da alíquota, né? A tendência é que permaneça a substituição tributária para alguns segmentos, né? Como é o caso do sorvete, né? Mas que lá na frente, ela acaba se extinguindo lá, junto com o ICMS em 2033, né? Então, a expectativa é que ela permaneça, porém, gradualmente ela vai caindo fora, né? Mas alguns estados já antecipam, tipo, aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Onde no sorvete já não tem mais no segmento, né? A substituição tributária. Então, conforme vai tendo, os estados vão se movimentando para acabar tirando fora, né, essa questão. E sobre a questão ali, só voltando um pouco do assunto ali que vocês acabaram levantando sobre os trechos da CBS, né, do estoque, né, só para complementar ali, tanto para regime do lucro presumido, que é regime cumulativo, ou para simples nacional, a gente vai poder tomar um trecho de 9,25 em 12 parcelas mensais, assim, a partir de 2027. Então, a empresa vai ter lá 1 milhão de estoque, vai tomar um trecho de 92 mil, né, 92.500 em 12 vezes, né, mensais. Então, porque ela já arranca pagando a CBS em 2027, né. Então, justamente para ser justo, e, enfim, né, esse crédito ele vai ser aproveitado, né, tá? Não, pode seguir. Não, eu ia... Como a gente desenvolve software, a gente envolve muito com essa parte de cálculos e operação na prática, né? Então, com a entrada da IBS a partir de 2029, existe o escalonamento de 10%, 20%, 30% e 40% da entrada do IBS e da redução direta do ICMS. Aí, quando a gente pensa na redução da obrigação do ICMS, do imposto federal, do imposto estadual, desculpe, ele acaba abrangendo todos os seus filhos, né, todos os seus decorrentes. Então, a ST entra junto nesse escopo, o próprio os diferenciais de alíquota que a gente vai ter. Então, se a obrigação principal recebe essa diminuição de 10% da alíquota principal, para transferência para a IBS, os demais impostos também. O que a gente fez, trazendo um pouquinho só da pergunta mais inicial, acho que até foi o Carlos mesmo que fez, na questão do cálculo por dentro e cálculo por fora. Tá? A gente criou na nossa ferramenta uma tela, existe uma tela que a gente chama de simulação de preço, que é para ajudar as empresas a fazer essa precificação, com cálculo de margem real, enxergando os custos de entrada da mercadoria. Mas a parte mais legal que a gente viu ali foi poder mostrar para o empresário essa diferença de cálculo por dentro e por fora. Por quê? Quando a gente pega um exemplo mais básico de uma mercadoria que você está vendendo ao consumidor a R$100, a obrigação do recolhimento dos R$17 do ICMS é sua, né? E com a entrada da reforma, a gente chamou aqui de valor da mercadoria, né? Esses R$83 é o valor da mercadoria que você tem, né? Então, você está vendendo 83, mas com os R$17, fechou R$100 no cálculo por dentro, R$100 o cliente te passa, você paga R$17 para o governo, né? Para a reforma, os R$83 são a base de cálculo, certo? Então, dentro desses R$83 vai incidir a CBS no primeiro momento, e a gente fez essa transição, uma telinha que mostra de 2026 até 2033, né? Como vai acontecer essa simulação de preços se você manter os R$83 ou se você manter
os R$ 100, né? Então, assim, lógico que daí depende do mercado, aquilo que tu vai conseguir realmente passar, o teu cliente aceitar como mercadoria, mas é só um exercício matemático para que a empresa possa ver, né? É algo que pode ser feito no Excel, não precisa, né, do sistema, mas assim, é uma coisa bem interessante, porque tu tem lá a entrada e saída dos impostos, né? Lembrando que a base de operação, o valor da mercadoria, né, é diferente quando a gente fala do ICM, né, é o valor total, com o imposto por dentro, e quando entra a CBS e IBS é por fora. Perfeito. Wander, quer fazer uma consideração? Bom, o que eu quero falar aqui, que foi um debate fantástico aí junto com os contadores, né, e junto com os responsáveis aí das empresas, tanto os contadores quanto a doutora Rita, né, agradecer vocês, né, por nos prestigiar, sabendo que a gente aqui sabe mal ler e escrever, né, sabe apenas soletrar, né, e foi muito bom essa live, tá? Ok. Bom, Tem o Fabiano aí. Não, eu quero também agradecer, né, a oportunidade e também comentar, né, a importância, né, do profissional da contabilidade, né, nesse processo de transição, do pessoal do sistema também, né, os sistemas, né, são muito importantes também nesse processo, o jurídico, né, eu acredito que sejam 3 pilares, assim, importantes hoje, né, para as empresas, né, contabilidade, um bom sistema, né, adequado e também, né, um suporte jurídico, né, isso né, é isso que acho que o empresário de fato precisa, tá? Então, e agradecer a oportunidade e também, né, só reforçar uma questão assim, né, que essa reforma é a reforma do consumo, né, então a gente está saindo PIS/COFINS, entrando CBS, saindo ICMS e ISS e entrando a IBS. Mas os impostos sobre o lucro, esses continuam, né, gente, né, e é o imposto de renda, a contribuição social, né, sobre o lucro, o INSS patronal, né, esses impostos, então, eles não entram, né, de forma alguma na reforma. É que aqui a gente começa a fazer, né, o somatório da carga tributária, a gente se assusta um pouco, né, lá ao final de 2033, né, a nossa carga tributária vai chegar próximo dos 40%, né? Então, somando a IBS, CBS, que já vai somar 27%, 28%, né? Mais imposto sobre o lucro, mais INSS patronal, gente, mas é bem desafiador, né? Então, quero deixar registro. Bom, antes de passar a palavra ali para o Márcio, eu queria agradecer, porque desde o primeiro momento que eu fiz o convite, né, lógico que indicado aí pelo Martin, mas e pelo Wander, né, de prontidão eu fui respondida, né, por vocês três. Então, em nome da Abra Sorvete, eu queria agradecer a disponibilidade, eu sei que as agendas são apertadas, né, o nosso dia a dia é muito corrido, mas vocês se dispuseram a vir colaborar, acho que foi muito rico o nosso diálogo, né? Existem ainda muitas dúvidas que vão surgir, eventualmente a gente pode fazer novamente, até um associado já me mandou aqui, podemos fazer mais vezes, porque acaba que, mesmo que todos não participem com perguntas, as perguntas dos outros esclarecem para todos, né? Então, eu queria de verdade agradecer, em nome da Abra Sorvete, a participação de vocês, a disponibilidade. Achei que o nível foi muito alto aqui de discussão. Então, agradecer e passar a palavra para o Martin ali, depois para o Márcio, para a gente encerrar. Bom, eu também quero agradecer imensamente pelo alto nível do debate. Nossa, foi muito bom. Agradeço ao João, ao Fabiano e aos demais que participaram. Eu vou fazer minha parte aqui, tá, Wander? Vou dar o sorvete para o João, vou dar um vale sorvete para o João e um vale sorvete para o Fabiano. Espero que o Carlos Eduardo e o Wander façam a mesma coisa com a Rita, lá em Minas Gerais, e com a Tatiane também, dê um vale sorvete para elas lá, para compensar esse fantástico debate. Mas eu quero complementar com uma coisa que eu sei que ninguém vai te falar, mas eu vou ter que falar.
Eu acho que o principal de tudo, a partir do ano que vem, é que nós todos nós, temos que pensar seriamente em formalizar o nosso negócio. Esse é um negócio que ninguém está falando aqui. Nós estamos falando em crédito e débito, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou impactado com várias informações de todos os setores, não só o nosso, onde a Receita Estadual, a Receita Federal tem feito realmente um estrago muito grande nas empresas, estão visitando as empresas, estão principalmente as empresas que têm grupo econômico. O que quer dizer isso? Empresas que têm mais do que um CNPJ no Simples. Eu estou aconselhando, sinceramente, estou aconselhando que todos repensem dessa questão de terem mais do que um CNPJ no Simples, porque, sinceramente, pelo que eu estou vendo, o governo sabe tudo hoje. Ninguém mais escapa. O governo tem tudo na palma da mão. 2, 3 cliques no computador, o sistema está falando tudo está informando tudo o que tem que ser informado a respeito disso. Então, na minha opinião, meu conselho que eu dou, quem ainda está trabalhando com alguma coisa informal, ou tem grupo econômico, seja 2, 3 CNPJs no mesmo negócio, não importa se é com amigo, se é com parente, se não é, eu recomendo repensar nessa prática, porque isso não tem mais, como é que eu vou dizer, condições de continuar. Eu não quero com isso provocar medo em vocês, mas ao mesmo tempo, sim, eu quero preventivamente falar para vocês que isso vocês têm que repensar, porque eu vejo aqui no meu estado, diversos setores, não é só o nosso, em diversos setores, seguidamente eu escuto alguém que foi visitado e tal, multas milionárias, inviabilizando o segmento dos seus negócios. Isso nos preocupa muito. Eu não quero que o setor sofra com isso também, então eu faço esse alerta sincero, alerta de coração, não é assim para dizer, porque... Não, realmente, é para evitar um problema na frente. Se vocês puderem evitar isso, eu sugiro que evitem isso aí. Novamente agradeço a participação de todos, viu, Márcio? Obrigado, Márcio, por estar à frente da nossa entidade aí. Fantástico o trabalho aí que nós fizemos hoje em relação à reforma tributária, e vamos fazer outras edições com certeza, porque esse assunto ele vai evoluindo até o final do ano. Muito obrigado. Márcio. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um agradecimento especial aqui ao João Maciel, doutora Rita, Fabiano, Juliano. Eu sempre falo, né, todo problema que a gente tem, independente se é na pessoa física, se é na empresa, é por falta de conhecimento que nós não temos. E quanto conhecimento que não foi esclarecido aqui agora. Quando eu desliguei a câmera, eu praticamente aqui, preenchi 5 páginas do meu caderno, só das partes que eu não tinha entendimento ainda e que tinha dúvidas. E algumas situações que eu achei que eu entendi agora que eu também não estava entendendo, e foi muito esclarecedora. Então, assim, para mim, foi muito bom. E, em nome da Abra Sorvetes, quero agradecer muito mesmo. Essa live ela foi maravilhosa, nos ajudou muito as empresas. O Carlos Eduardo com várias perguntas estruturadas, todos que fizeram perguntas. Não vou lembrar todos aqui agora, mas eu lembro que o Sávio fez uma pergunta muito bacana, o Francisco, o Ivan também teve uma dúvida ali, que eu fui notando todas as perguntas que foram feitas, o que o Martin falou por último agora. Infelizmente, isso faz sentido. Se atentem, quem tem ali 2, 3 empresas no Simples Nacional, que está tendo os problemas. Isso não é só com o nosso setor, são com várias empresas, estão dando como grupo econômico, estão sofrendo as consequências. Então, está aqui o conhecimento para a gente se libertar, se proteger de toda essa situação que tem. E eu gostaria muito dessa live, como ela foi muito produtiva, muitos acabaram tendo a oportunidade de participarem, se a gente possa, nos próximos 45 dias, 60 dias, estar trazendo novamente uma questão sobre esses assuntos aí, que seria muito importante. E o meu muito obrigado a todos que participaram, que compraram esse tempo ali para estar ganhando todo esse conhecimento. Um grande abraço aí a todos.
Para encerrar, pessoal, como eu falei, já estamos chegando quase 2 horas aí de encontro. Eu vou abrir a palavra para o Thales, para o Ivan, e a gente encerra, tá bom? Doutora Rita, muito obrigado aí também, viu, doutora Rita? Oi, o meu aqui é só uma consideração que eu até ia colocar no chat lá. O Martin tocou o assunto aí de grupo de CNPJ. 90% de quem eu converso que tem mais de um CNPJ, principalmente quem está no lucro real ou presumido, é por causa do problema da folha de pagamento, o IRPJ da folha de pagamento. Eu acho que caberia para nós, acho que todas as entidades de indústrias, brigar por uma desoneração, alguma queda no percentual desse imposto. Quem tem é só para isso, é só para tentar dar uma burlada, uma desviada no imposto sobre a folha, tá? Acho que era só mais para ter essa consideração mesmo aí, tá ok? Mas uma excelente iniciativa de vocês, parabéns. Nada. Thales, não. Bom dia. A minha dúvida foi mais ou menos o que o Ivan comentou, até eu tirei a mãozinha na hora ali, igual o Martins trouxe, né, a questão que a gente aqui tem dois CNPJ, né, Simples Nacional e Lucro Real, né? O que impacta muita gente que a gente está estudando nessa mudança, né, da reforma tributária é essa questão, né, da gente tentar migrar tudo para o Lucro Real, né? Mas o que impacta é, igual o Ivan comentou, essa parte da folha de pagamento, que é o que mais pesa para a gente, né, e caminhar para ficar com o CNPJ só, né? Isso era só um comentário e ver se já tinha alguma resolução, vamos dizer assim, né, sobre esse assunto, né? Como o Ivan comentou, ainda não, o entendimento não tem, né? Obrigado. Doutora Rita. Tiana, vou só fazer um breve comentário aqui sobre essa questão. A tributação da folha, ela é um assunto antigo aqui também da Federação das Indústrias, que a gente sempre leva a necessidade de fazer uma revisão dessa legislação, porque, de fato, ela é contraditória, né? A gente prega a política do pleno emprego, a gente prega a política de uma boa remuneração, mas a tributação sobre a folha, ela puxa isso tudo para o lado contrário, né? Então, é uma atuação constante aqui da casa, assim como também é uma atuação constante a necessidade que a gente vê de uma reforma administrativa. E isso, para ir um pouco paralelo ao que o Fabiano falou, a gente tem uma elevada carga tributária hoje, mas a gente tem uma elevada carga tributária porque a gente precisa de valores para custear a máquina pública e custear os serviços públicos que a gente tem. Então, como toda empresa privada, a gente precisa voltar, né, para os nossos custos sob o ponto de vista de Estado, e enquanto a gente não tiver alguém que encare essa árdua tarefa de fazer essa revisão dos custos públicos, a gente vai sempre tendo reflexos na carga tributária. Então, a cada aumento de custo, a única forma de custear isso é elevando a tributação. Então, é importante também que o setor, né, e aí o setor industrial, o setor de serviço, levante essa bandeira, também com relação à reforma administrativa, sensibilize o poder público com relação à necessidade de revisão da tributação sobre a folha, e só fazer também um alerta com relação a esse ponto que foi colocado dos grupos econômicos. A gente tem uma reforma tributária, que ela é uma reforma tributária moderna, cada vez mais rastreável sobre o ponto de vista de documentos fiscais, sobre a questão eletrônica, e hoje é muito comum a gente ver a caracterização de grupos econômicos nessas situações de empresas de lucro real e simples nacional, por exemplo, a partir do rastreamento dos IDs das máquinas que geram os documentos fiscais. Então, a gente tem a fiscalização tão aprimorada a ponto dela conseguir decifrar que os documentos fiscais, eles são gerados a partir da mesma máquina ou de máquinas localizadas no mesmo estabelecimento. Então, é cada vez mais fácil de se pegar eventuais distorções com relação à composição de grupos societários para essas funções. Então, o alerta colocado pelo Martim é um alerta real, né, como foi colocado também pelo presidente Márcio. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para todo mundo refletir. E, assim, eu acho que talvez esse seja o momento, né, Fabiana? Assim, a gente está trazendo uma nova tributação de IBS e CBS, que, num primeiro momento, ela pode parecer confusa, mas que, se a gente comparar com a legislação de PIS e COFINS de ICMS, a gente tem um ganho
de eficiência muito grande. Então, assim, exigir dos empreendedores que eles conheçam a legislação de PIS, COFINS e ICMS é exigir demais. Mas eu acho que é relevante, agora que a gente tem uma tributação mais simplificada, que os empreendedores também conheçam um pouco mais a questão tributária para que eles consigam fazer, então, uma gestão mais aproximada do que esse novo sistema, que é um sistema moderno, precise, né? Então, fica só esse ponto de reflexão, me coloco à disposição para outros encontros e deixo para casa, para vocês também, se debruçarem sobre o assunto, explorarem as ferramentas que já estão disponíveis, inclusive pela Receita Federal, com questão de apuração assistida, onde as empresas conseguem olhar já quais são as notas que são emitidas no seu nome, quais são as notas que eventualmente elas estão emitindo. Então, tem muita coisa disponível que as empresas já precisam se debruçar para chegar em 2027 e o impacto ser um pouco menor, digamos assim. E aí eu fico aqui para a gente poder fazer outros eventos oportunamente. Obrigada pelo convite, pessoal. Queria agradecer rapidinho também, Fabiano. Espero poder ter contribuído, né? Sei que a nossa parte é um pouco mais 0-1, né? Mas minha tem que interpretar e tem que ser uma coisa exata que a gente possa programar, né? Mas a gente acaba se envolvendo e para poder chegar nessa situação de desenvolver uma ferramenta, a gente acaba estudando muito a legislação, conversando e participando de muitos eventos sobre o imposto, né, buscando muitas consultorias para conseguir desenvolver, né, uma ferramenta que atenda à legislação, né. Novamente, obrigado pela oportunidade. Se tiverem alguma coisa que a gente possa contribuir, pode passar para a Tatiane, ela tem meu contato, a gente pode também aí estar auxiliando, né, e caso desejarem, põe à disposição também para futuros eventos aí, se for interessante. Obrigada, João. É só reforçar essa questão também do grupo econômico ali, comentado pelo Martin, que as empresas realmente precisam reavaliar isso, é muito importante, né? Empresas, às vezes, que são do lucro real e tem uma no Simples, ou são duas do Simples, tá? Geralmente não vale a pena, tá? Às vezes a pessoa se engana, né, com o valor ali, que pensa que está economizando, né, algum imposto, mas não está, né? Porque se tu tem uma empresa no Simples e uma no lucro real, tu acaba também perdendo aquela despesa lá no lucro real, né? Então, fazer bem essas contas, de fato, né, que eu tenho quase certeza, assim, ó, geralmente, 90% dos casos, vale somente uma empresa, né, e do que tu ter duas ou mais empresas, assim, separadas, tá? Só queria também reforçar essa análise, né, porque o lucro real, às vezes, é um pouco assustador, né, os contadores, enfim, às vezes, mas se tu realmente fizer uma análise ali bem profunda, ali, eu acredito que se torne bem vantajoso. Tá bem? Era esse comentário aí por fim. Obrigada. Para concluir, eu queria agradecer, em boa parte do nosso bate-papo, nós éramos 60 pessoas, né, então uma adesão muito legal, queria agradecer aqueles também que participaram, né, como ouvintes, e ressaltar um último ponto, que é a importância desse associativismo, né? Aqueles que participaram, que não são associados da Abra Sorvete, nos procurem, porque esses movimentos fortalecem o nosso setor, né? Muitas vezes você está aí sozinho na sua empresa, e o movimento associativo, ele colabora muito para o setor, ele fortalece, então, eu deixo essa reflexão também para aqueles que não são associados e quiserem conhecer o nosso trabalho, para nos procurar e se tornar associados para que o setor esteja cada vez mais fortalecido. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos e desejar um ótimo dia aí para todos. Muito obrigada. Bom sol, bom sorvete a todos. Obrigado, pessoal. Ótimo.